Ok, paz do Senhor, para os irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, aceitando esse convite e poder transmitir para os irmãos um pouco da palavra de Deus. Vamos aqui abordar a revista da Escola Dominical, da CPAD, utilizada em várias igrejas. E a lição que foi me sugerida é a lição 10, a intercessão pelos Efésios, Sem ter que entrar na questão do contexto histórico da igreja, isso já foi abordado por outros professores em 9 lições, principalmente nas primeiras lições, em que o contexto histórico dessa igreja, a igreja que estava em Éfeso, então os irmãos já trataram disso. Mas nós sabemos que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a essa igreja. O apóstolo Paulo, e isso está sendo abordado nessa revista, o comentarista está fazendo uma exposição que vai desde a glória de Deus, que é muito falada no primeiro capítulo pelo apóstolo Paulo, até agora a intercessão, passando pela questão da salvação, eleição, predestinação, unidade da igreja, e em meio a toda essa novidade que Paulo traz à igreja de Éfeso, a novidade porque era a revelação dada por Deus a ele, e agora ele transmitia à igreja. Tamanha é a revelação e a riqueza daquilo que Paulo transmitiu. Agora Paulo resolve orar por essa mesma igreja. Então, o tema dessa lição é a intercessão pelos Efésios, que aborda o capítulo 3, a partir do versículo 14. As outras 9 lições fechou com o capítulo 1, 2 e o capítulo 3 até o versículo 13. Então, Efésios 3, 14 em diante diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De início, eu não vou poder fazer a leitura da revista devido ao tempo, mas nós vamos abordando e passando pelos pontos aqui que o comentarista passou. O texto aqui faz a gente enxergar Paulo agora de joelhos, intercedendo, orando pela mesma igreja que ele está escrevendo, pelo mesmo povo que ele está transmitindo a mensagem, a revelação do mistério que ele tanto falou, que agora esse mistério foi revelado em Cristo. Paulo está de joelhos e a pergunta é por que Paulo está orando? Por que ele está de joelho perante o Pai? Por que ele está orando pelos Efésios? Existe uma causa aí no próprio texto. Paulo vai falar a causa. No versículo 14 inicia: por causa disto eu me ponho de joelho. Existia uma causa, existia um motivo pelo qual Paulo estava orando. E o motivo, ele é tanto a questão de que a revelação, a grandeza da revelação de Cristo na vida dos Efésios. Ele que tratou nos textos anteriores a essência da igreja, a grandeza da salvação, aquilo que eles agora eram em Cristo Jesus. Então agora Paulo, por causa disso e também por causa disso, ele está orando. Mas no versículo 13 também,
Paulo vai dizer, portanto, vos peço que não desfaleçais, não desanimais, por causa das minhas tribulações, por causa que eu estou preso. Eu estou preso para a glória de vocês. Eu estou preso por causa do Evangelho. E isso gera glória para vocês. Paulo entendia que, para que a igreja vivenciasse e entendesse e absorvesse a identidade da revelação agora rica da grandeza do que é a igreja, ele precisava orar por eles. Eles precisavam entender para que eles não desfalecessem, para que eles não desanimassem. E a oração de Paulo vai discorrer nesse sentido. Os comentaristas irão dizer que Paulo foi muito ousado em sua oração, muito ousado em seu pedido, em sua súplica. E como a gente vê aqui, Paulo está de joelho, diante do Pai. Joelho, não existe nenhuma orientação e nenhum mandamento bíblico dizendo que o crente tem que orar de joelho. Porém, em algum momento da história da igreja, ou mesmo na história do Antigo Testamento, o dobrar o joelho dava uma ideia de grande submissão, de grande humilhação diante de Deus. Ainda que nos dias de hoje, tal prática é banalizada, ver uma pessoa de joelhos não quer dizer que ela realmente está com o seu coração dobrado diante de Deus. Mas para Paulo, para o contexto, para a época, isso aqui era o reconhecimento da grandeza de um Deus todo-poderoso. Paulo diz que está diante do Pai, diante de Cristo, a qual toda a família toma o nome. Que família é essa? E essa família, que ele diz que está na terra e também no céu, faz referência exatamente à família de crentes, a igreja do Senhor, a igreja que está ouvindo Paulo falar, a igreja anterior a Paulo, a igreja posterior a Paulo, os irmãos que já dormiram e que futuramente dormiriam no Senhor. Então, a igreja que está na terra e a igreja que está no céu. A família de Deus. Então, é essa família que toma o nome de Cristo, ou que invoca o nome de Cristo, ou que crê no nome de Cristo. Paulo agora vai falar do resultado que ele quer alcançar na sua intercessão, na sua oração pela igreja. E ele diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo fundamenta a sua oração na confiança que ele tem naquilo que ele trata em toda a carta, que ele já vem tratando desde o início, que é a glória de Deus. No capítulo 1, no versículo 6, no versículo 12, no versículo 14, Paulo deixa bem claro que esse é o motivo da nossa existência. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, ou para o louvor da graça de Deus. Então, Paulo fundamenta a sua oração na confiança dessa glória. E essa glória aqui é vista como uma dispensa cheia de riquezas, de bênçãos, de tesouros valiosos, de recursos que a gente vai entender que são infindáveis e até insondáveis. Recursos infinitos capazes de manter a igreja do Senhor, a família de Deus, sustentadas nele. Longe do desânimo das tribulações e as dificuldades que a igreja vivia naquela época, estendendo essa bênção até nós, hoje. A oração de Paulo
ela se estenderá de geração em geração. Essa oração de Paulo ensina verdades que são aplicadas a nós hoje. Paulo então confia nessa glória de Deus, nesse Deus que possui uma glória imensa, uma glória que está além do conhecimento e da riqueza e do poder humano. Ele agora vai falar sobre essas riquezas. Riquezas essas que faz me lembrar lá no início da carta, quando ele diz que existem bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora ele vai incluir essas bênçãos e colocar essas bênçãos dele na oração, na intercessão dele pelas pessoas. Paulo aqui vai tomar esse conhecimento que ele tinha do propósito de Deus, do que ele entendia da revelação de Deus para a vida dele, e ele toma como base para construir a sua oração. Só uma aplicação prática para nós. Quando Paulo diz assim: porque segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito ao homem interior. Precisamos entender que as nossas orações, elas precisam estar alinhadas com o propósito de Deus. E é isso que fazia Paulo ter coragem de chegar diante do trono de Deus, era conhecer o propósito de Deus. E sua oração estava alinhada. Uma vez que a minha oração não está alinhada com o propósito de Deus, eu não tenho autoridade nenhuma em minha oração. Ela é invalidada. Por quê? Porque a minha oração precisa estar dentro da vontade de Deus. E tudo que Paulo estava orando aqui estava dentro do propósito de Deus. Então seriam verdades que iriam acontecer na vida dessa igreja e da igreja ao decorrer da história. Avançando aqui, no seu pedido, Paulo pede para que a igreja seja corroborada em poder, abrindo o leque aí das riquezas, corroborados em poder do Espírito no homem interior. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito habita na igreja. Não é que ele agora vai passar a habitar. Ele habita na vida do crente. Porém, ele entende que esse poder precisa ser manifesto e intensificado na vida daquela igreja. A igreja precisava de experimentar esse poder que ia fortalecer, corroborar, traz a ideia de fortalecer, de robustecer. E essa era a ideia de Paulo. Uma igreja que poderia cair na tentação de desfalecer em meio à tribulação, precisava experimentar o poder de Deus no homem interior. Seguindo aqui com essas riquezas, Paulo também vai falar para que, então, o poder de Deus, o poder do Espírito manifestado no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Parece que Cristo não habitava antes. Será que Cristo não habitava e agora Paulo está pedindo para que Cristo habite no coração da igreja? Na verdade, não é isso que Paulo está querendo dizer. Cristo habita, o Espírito habita. O que Paulo está falando, tanto na manifestação do poder do Espírito no homem interior, como a habitação de Cristo no coração, pela fé, ele está falando de uma intensidade desse conhecimento de Deus. Ele está falando de uma intensidade, de uma experiência maior e contínua, onde a presença de Deus, não passageira, mas permanente até o final dos tempos, até o dia da plenitude, ela seja operante, seja intensa na vida da igreja. Paulo faz esses dois pedidos, que faz parte dessa riqueza da glória de Deus, faz parte desse celeiro, daquilo que Deus agora queria compartilhar,
daquilo que Deus agora torna acessível à igreja, coisa que antes não estava acessível aos homens, por meio de Jesus Cristo agora está acessível ao crente. O poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo no coração. A presença de Deus no interior, no centro da personalidade humana. Presente, consolando, fortalecendo e reinando no coração desse homem interior. Prosseguindo aqui, ele diz, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, então ele fala do poder do Espírito, da habitação de Cristo pela fé nos corações, e agora, a fim de, ou seja, com a finalidade de estarem arraigados, estando arraigados e fundados em amor. Esse vai ser o assunto aqui do segundo ponto do comentarista, a questão do amor cristão, na verdade, do amor de Deus, porque antes de qualquer coisa, o amor faz parte do atributo de Deus. O amor, na verdade, a Bíblia chega a dizer que o próprio Deus é amor. A obra de Cristo na cruz, ela é motivada por amor primeiro à glória de Deus e por amor a uma humanidade que estava longe dessa glória. Então, além de ser atributo de Deus o amor, além de Deus ser o próprio amor, além de o amor ser o motivo de Cristo ir na cruz, o amor é exatamente a virtude mais importante. Paulo diz lá na sua carta para os Coríntios, no capítulo 13, aquele capítulo que ele discorre sobre detalhes do amor, que sem o amor nada faz sentido. Que sem o amor, uma igreja não é igreja. Que o amor, diante da fé e da esperança, o amor ainda é maior e mais importante. E esse mesmo amor vai ser a marca dos seus discípulos. Jesus vai falar que o que vai identificar os discípulos como discípulos dele, do Cristo, de Jesus o Nazareno, não são as suas palavras, não são as suas habilidades em transmitir uma mensagem, não são os seus usos e costumes, não são o fato de eles dizerem que são discípulos de Cristo. Porém, o que vai marcar eles como discípulos, em que as pessoas enxergarão nos seus discípulos, vocês são de Cristo, é o amor. Essa é a marca. João vai dizer se o amor de Deus não está em nós, se a prática desse amor não é uma verdade, então não somos de Deus. Não estamos nele e ele não está em nós. Então o amor é a evidência dessa habitação de Cristo em nós. É a evidência do poder do Espírito no nosso homem interior. Por quê? Porque o amor é algo que nós não podemos vivenciar por nós mesmos. Não é algo do nosso esforço, do nosso poder, do nosso conhecimento. Esse amor, ele é adquirido, ele é experimentado pela igreja, pelo crente, quando ele olha para Cristo na cruz e enxerga o amor de Deus manifestado em Cristo, agora olhando para a cruz, olhando por esse amor tão grande, que leva ao sacrifício do Salvador, a igreja se enxerga, o crente se enxerga como alguém amado e que agora vai transmitir esse amor àqueles que estão ao seu redor. Jesus fala de uma maneira tão grandiosa do amor que ele diz que o amor é o cumprimento da lei e dos profetas. Que os profetas e que a lei, com toda a sua complexidade, apontaria para o amor. E se alguém queria cumprir esses mandamentos, sendo que é impossível qualquer ser humano cumprir a lei,
Homem nenhum consegue cumprir a lei e tudo o que os profetas falaram, mas ao experimentar o amor de Deus em Cristo, a lei está cumprida em Jesus. E agora resta-me, como seguidor de Cristo, como igreja em Cristo, de refletir esse amor de Cristo para as outras pessoas. Paulo diz que na sua oração ele pede para que essa igreja seja arraigada e alicerçada em amor. E ele faz aqui o uso de duas metáforas, duas figuras, duas imagens. Ao ler esse texto, precisa-se criar duas imagens em nossa cabeça. A imagem de uma planta enraizada na terra profundamente e a imagem de uma casa que foi construída sobre um fundamento sólido. E nós sabemos que uma árvore sem a raiz profunda e uma casa sem um fundamento bem estabelecido irá cair. Então, arraigado e fundados ou fundamentados quer dizer fixados, quer dizer estáveis, quer dizer inabalável, quer dizer inflexível, quer dizer firme. Então, a oração de Paulo é para que a igreja agora seja enraizada e firmada em amor. O amor é essa terra onde a raiz da igreja deveria alcançar. O amor é o fundamento em que a igreja deveria ser construída. Então, o amor, essa é a oração de Paulo. E essa precisa também ser a nossa oração como igreja. Nós tanto somos alvos dessa intercessão, somos alvos dessa oração, como também nós podemos e devemos ser praticantes dessa oração. Orar para que Deus manifeste o seu poder no interior dos membros do corpo de Cristo. Que a presença de Deus habite continuamente na vida daqueles que o seguem. E isso resulta em vidas firmadas e enraizadas no amor de Deus e nesse reflexo do amor em relação às pessoas. Continuando aqui, Paulo agora diz, uma vez que a igreja está corroborada, fortalecida, com a presença de Cristo em sua vida, firmadas em amor, agora a igreja pode conhecer e compreender com os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Interessante que Paulo faz um jogo de palavras aqui, como se o amor de Deus, o conhecimento de Deus tivesse uma largura, uma altura, uma profundidade. E existem alguns comentaristas que vão falar algo interessante, que dizer a possibilidade de compreender a largura desse amor quer dizer que nesse amor ele é largo o suficiente para abarcar, para caber toda a humanidade que se rende a ele. Sejam, como Paulo falou em outras vezes, a junção, a quebra da barreira. Dentro do amor de Deus é possível habitar judeus e gentios, que agora não são mais judeus e nem gentios, são chamados dentro do amor de Deus de igreja. Quando fala-se de cumprimento, traz uma ideia, segundo o comentarista, traz uma ideia, um outro comentarista, e não o da revista, traz uma ideia de duração desse amor, do cumprimento, desse amor que perdura e perdurará por toda a eternidade. Quando fala de profundidade, ele quer dizer que o amor de Deus vai de maneira tão profunda a alcançar o mais baixo e o mais vil, o mais caído pecador.
E quando se fala de altura desse amor de Deus, traz a ideia de que esse amor pode levar este miserável pecador ao mais alto céu. Então, é interessante esse jogo de palavras que Paulo fala que agora é possível, mesmo que de maneira parcial e gradual, e mesmo que nós passaremos a eternidade toda buscando, não de maneira intelectual, mas experimental, vamos passar a eternidade experimentando a compreensão do amor de Deus para com as nossas vidas, a compreensão do conhecimento de Deus. E aí ele continua, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer, compreender, experimentar essas dimensões do amor de Deus nos leva à plenitude. O que é plenitude? É perfeição, é estar completo. E mesmo que nessa terra não possamos experimentar, mas esse dia vai chegar, de chegarmos à estatura de varão perfeito, de chegarmos a um nível de sermos semelhantes a Cristo, não que nós venhamos a ser cheios da divindade de Cristo, mas experimentarmos a sua perfeição, a sua glória, o seu conhecimento de maneira ilimitada. Continuando aqui, Paulo agora fala que e finaliza a sua oração dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que ele já havia falado. Agora ele inicia a sua oração confiando num Deus de glória, que tem riquezas para compartilhar, riquezas acessíveis à igreja. Agora ele termina continuando, confiando em um Deus que é poderoso para fazer muito mais além. Olha o nível de intensidade que Paulo coloca aqui, muito mais além do que pedimos e pensamos. Nos faz lembrar de outros textos que dizem, como o próprio Paulo falou lá em Tiago, de que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, não sabemos pedir. E aí, nos nossos pedidos limitados, em nossos pedidos e pensamentos que só conseguem enxergar parte da glória de Deus, Deus é poderoso para fazer e para nos ouvir e para nos atender e para manifestar o seu poder além daquilo que a gente pede em nossas orações e além do que a gente pensa. Paulo enxerga o propósito de Deus de uma maneira mais profunda e maior do que a igreja. Porém, ele mesmo tem a consciência de que ele só conhece por parte, de que Deus ainda é poderoso para fazer mais do que ele pede ou do que ele pensa. No versículo 21, finalizando a oração de Paulo e o comentário da revista, termina a Deus, ao dono do poder, ao dono da glória, ao dono da riqueza, a Ele a glória na igreja, manifestada na igreja, por meio de Jesus Cristo, em todas as gerações, ou seja, de geração em geração, para todo sempre. E Paulo encerra com um amém, com assim seja. Então, agora que entra a questão do louvor, da adoração, da necessidade de experimentando toda essa riqueza de Deus, nós venhamos a ser agora adoradores e reconhecer essa grandeza com ação de graças, com a manifestação desse amor falado nesse texto, para que Ele e nele seja toda a glória. Então fica aqui as orientações para os irmãos, o encorajamento de Paulo para essa igreja, que também é o encorajamento de Paulo para nós. Tanto para a gente entender que tudo isso, que toda essa riqueza está acessível a nós, como também toda essa riqueza pode ser
alcançada por nossa intercessão por nossos irmãos pela Igreja do Senhor. E desde já eu agradeço demais pelo privilégio de poder falar desta tão rica e profunda palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos.